Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Suas suculentas sofrem com doenças, pragas, fungos? Quer aprender um remedinho básico aí que você pode ajudar muito as suas suculentas usando água oxigenada? Sim, água oxigenada, aquela mesma que você usa para descolorir os cabelos ou para limpar machucados. Sim, é um excelente remédio no tratamento de muitos problemas que podem ter a sua suculenta. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar e te ensinar como fazer essa solução maravilhosa para você usar no cultivo das suas suculentas. Bom, antes de eu explicar como você prepara essa solução para você usar nas suas suculentas, eu vou explicar um pouquinho os benefícios da água oxigenada. A água oxigenada é H2O2, ou seja, ela é uma água com uma concentração dobrada de oxigênio do que a água comum. Só que essa concentração dobrada faz com que essa água se torne um reagente químico muito poderoso, que em contato com outras substâncias causam alguns efeitos. Por exemplo, quando você usa água oxigenada nos cabelos, ela retira a coloração do cabelo, né? As mulheres geralmente usam para descolorir o cabelo. Se você usar água oxigenada em um machucado, por exemplo, ele mata as bactérias, previne de infecção. E você pode às vezes usar água oxigenada, se cair sobre um metal, dependendo do metal, ela causa oxidação, e a oxidação é um tipo de ferrugem. Então a água oxigenada ela é um reagente químico, né? Por si só ela não faz nada, mas em contato com outros elementos químicos, ela pode ter uma reação diferente. E nas plantas não é diferente, né? Nas nossas suculentas, ela tem um efeito bactericida, fungicida e inseticida. Então a água oxigenada pode matar bactérias que causam doenças nas suas plantas, fungos que podem causar folhas amareladas, pintas pretas, podridão nas raízes e parasitas, né? Pragas como em alguns insetos, cochonilhas, pulgões que atacam as suculentas, fazendo com que elas fiquem pobres, né, de nutrientes, matando elas, sugando todos os seus nutrientes e fazendo essas plantas morrerem. Então a água oxigenada vai ser um elemento muito importante que você pode usar no seu cultivo aí de suculentas e vai te ajudar muito. Então vamos lá que eu vou ensinar você e vou te explicar alguns detalhes sobre como usar essa solução. Muito bem, então o que você vai precisar para fazer essa solução? Primeiro, 250 ml de água, tá? 250 ml de água. Vai precisar de uma colher de medida, uma colher de sopa, pode ser colher de medida, aquelas que você usa também, tá? Contanto que tenha a medida de uma colher de sopa, então tanto faz, essa aqui é comum ou essas de medidas. Eu vou usar essa aqui que é mais prática. Uma colher de medida. Vai precisar da água oxigenada. Muita atenção, pessoal. É água oxigenada 10 volumes. Não pode ser aquela outra em outra concentração, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Tem que ser a 10 volumes. Você encontra em farmácias ou em supermercados às vezes, tá? Às vezes vem em vidrinhos menores. E essa aqui, por exemplo, é de 1 litro. Também você pode encontrar essa água oxigenada em lojas que vendem produtos hospitalares. Eu encontrei essa numa dessas lojas, tá? 10 volumes. E não pode ser a cremosa, tem que ser a líquida. Então, água oxigenada 10 volumes. Um borrifador, tá? Que comporte aí uma quantidade, tanto faz a quantidade que você for fazer. Esse aqui de meio litro. Tá, mas como eu vou fazer pouquinho, dá. E um funil, você pode usar um funil para facilitar aí a colocação na hora de pôr no borrifador. Bom, qual que é a medida? Então,
Para cada 250 ml de água, você vai usar 1 colher de sopa de água oxigenada. Então, 1 colher de sopa. Ó, 1 colher de sopa. Pronto, dá uma mexidinha. Tá feito a mistura. Só isso. Então, só lembrando, para cada 250 ml, 1 colher de sopa. Se você for fazer 500 ml, 2 colheres. 1 litro, que é 1000 ml, tá? Vão ser 4 colheres. Então é só lembrar dessa medida. Cada 250 ml que você faz a mais, você acrescenta 1 colher de sopa. Como eu fiz, se você tem pouquinhas plantas, pode fazer a medida básica, que é 250 ml, 1 colher. Se você tiver mais plantas, faça uma quantidade maior. Aí vai depender. Tá? Daí você coloca no borrifador. Opa. Que horas que você vai aplicar essa solução? Sempre aplique no final da tarde, quando não tiver mais sol. Porque se você aplicar de manhã ou então no período do dia que está sol, essa solução aqui pode queimar as plantas. Quer dizer, não é ela que queima, né? O contato com o sol, né, vai fazer queimar as suas folhas. Então no final do dia, quando não tem mais sol, você aplica. Aí até o outro dia essa água vai secar, a planta vai absorver e tá tudo bem. Ela pode tomar sol tranquilamente, que não vai prejudicar ela. E como você usa? Você pode pôr aquele spray, deixa eu testar aqui. Você pode pôr aquele modo de vapor, tá? Então você vai borrifar, ó, toda a sua planta. Pode borrifar bem borrifado, todas as partes dela, tá? Principalmente se ela tiver algum problema, alguma doença, por exemplo, ela tiver com folhas amareladas, aquelas pintinhas pretas nas folhas, você molha principalmente aquela parte, tá? Então você pulveriza bem a planta e tá pronto, não precisa de mais, só molhando bem a planta, você viu que ela tá bem molhada, você pode deixar de lado. Ó, a mesma coisa para mostrar para vocês, ó. Molhou, tá ótimo, não precisa exagerar. Não vai prejudicar sua planta, tá? Na verdade, isso aqui vai ser ótimo. Essa solução faz muito bem para a planta. E além dos benefícios que eu falei, que é fungicida, bactericida e inseticida, também traz outros benefícios para a planta, porque ela tem uma concentração de oxigênio. O oxigênio faz muito bem para a planta. Você pode aplicar também no substrato, tá? Aplicar bem aplicado até esse substrato começar a drenar água e escorrer por baixo. Você pode aplicar, não precisa nem usar o borrifador, você pode abrir e jogar direto. Por quê? Porque se tiver alguma doença, alguma praga dentro desse substrato, às vezes algum fungo que está apodrecendo as raízes, ou por exemplo, cochonilhas de raiz ou outro micro-organismo nocivo à planta, quando você aplicar essa solução no solo, no substrato, vai matar, vai eliminar esses micro-organismos. Tá? Você vai aplicar 1 vez por semana, tá? Se a planta estiver doente, também, mesma coisa, 1 vez por semana. Não exagere, não coloque, vou aplicar de um dia para o outro. Não faça isso. 1 vez por semana está ótimo, isso aí já vai garantir a saúde da sua planta. E o que acontece? Outro benefício que eu lembrei agora de contar. Ele estimula o crescimento de raízes novas. Então, por exemplo, você replantou a sua suculenta em um outro vaso. Pode aplicar no solo, tá? Essa solução no novo substrato que você plantou que isso vai favorecer o surgimento de novas raízes, vai favorecer o enraizamento e ela vai ficar mais forte, tá? Então essa solução aqui é ótima
para fortalecer a sua suculenta e prevenir ela de doenças. Uma vez por semana. Então, só relembrando, a água oxigenada é a 10 volumes, tem que ser a líquida, não pode ser a cremosa, porque a cremosa tem outros componentes na sua composição que fazem mal para as plantas. Essa aqui não faz, né? Se você diluir na água, não vai jogar direto a água oxigenada nas plantas, senão isso faz mal para elas, tá? Tem que diluir na água. É como eu falei, 1 colher de sopa para cada 250 ml e vai aplicar uma vez por semana. Posso guardar essa solução? Pode, em um local que não receba luz e seja refrigerado, tá? Seja não refrigerado, seja um local fresco, tá? Então é isso, pessoal. Então essa solução pode ser aplicada em qualquer suculenta, não há contraindicação, e qualquer outro tipo de planta que você tiver. Você vai perceber os benefícios da água oxigenada a partir da terceira aplicação. Você vai perceber que a sua planta vai ficar muito mais com vigor, muito mais bonita. E outra, lembrando uma coisa, quando você tem uma planta doente, você aplicando, por exemplo, tem as pintas pretas, por exemplo, que aparecem nas folhas, ou aquele amarelão, aquela ferrugem que fica nas folhas, não vai desaparecer isso, tá? O que vai acontecer é que você vai matar o fungo que está causando isso, então aquela pinta preta, aquelas manchas não vão se proliferar pela planta, não vão aumentar de tamanho, mas vai eliminar ele. Então as próximas folhagens que vierem vão vir mais saudáveis, sem esses fungos e bactérias causando esse tipo de problema, tá bom? Então apliquem uma vez por semana, tá? E essa mistura traz muitos benefícios para as suas plantas. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela sua presença. Se você gostou do vídeo, dá o seu like e se inscreve no meu canal. E compartilha essa receita com mais pessoas que você conhece que cultivam plantas. Elas vão ficar maravilhadas com essa solução, porque realmente é uma solução praticamente milagrosa que vai salvar as suas suculentas e vai trazer muita saúde para elas. Tá? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.